Capítulo 27. Pesquisas desesperadas. O caminho percorrido pelo Vitória no dia precedente não excedera 15 quilômetros e haviam sido consumidos 5.800 litros de gás. No sábado pela manhã o doutor deu o sinal de partida. O maçarico não poderá funcionar mais de 6 horas, informou ele. Se nesse espaço de tempo não descobrirmos poço ou nascente, só Deus sabe o que será de nós. Há pouco vento esta manhã, meu amo, observou Joe. Mas talvez ele ainda se levante, acrescentou, vendo a tristeza mal disfarçada de Ferguson. Baldada esperança. Fazia no ar calma completa. O calor tornava-se intolerável e o termômetro à sombra, debaixo do toldo, marcava 45 graus. Joe e Kennedy, estendidos lado a lado, buscavam, se não no sono pelo menos no torpor, esquecer a situação. As torturas da sede começaram a manifestar-se cruelmente. A aguardente, longe de atenuar a imperiosa necessidade, aumentava-a, merecendo bem o nome de leite de tigres que lhe dão os naturais da África. Restavam apenas 2 litros de um líquido morno. Todos cobiçavam com os olhos aquelas poucas gotas preciosas, nenhum ousando mergulhar nelas os lábios. 2 litros de água, no meio do deserto. Então, o Dr. Ferguson, imerso em suas reflexões, perguntou a si mesmo se porventura agira com prudência. Não teria agido melhor conservando aquela água decomposta em pura perda para se manter na atmosfera? De certo progredira no caminho. Mas que adiantava isso? Ainda que se achasse a 80 quilômetros atrás, naquela latitude, que importava se a água lhe faltava ali? O vento, se enfim se levantasse, tanto sopraria lá como aqui, talvez aqui ainda menos rápido se viesse de leste. Mas a esperança não abandonou Ferguson, apesar de que aqueles 9 litros de água consumidos em vão bastariam para 9 dias de parada no deserto. Talvez mesmo, se conservasse a água, tivesse podido subir mais, jogando fora lastro, perdendo depois gás para tornar a descer. Mas o gás do balão era o seu sangue e a sua vida. Estas e outras 1000 reflexões tumultuavam-lhe a cabeça, que segurou entre as mãos sem a erguer durante horas inteiras. É preciso fazer derradeiro esforço, disse consigo às 10 horas da manhã. Tentaremos mais uma vez encontrar corrente atmosférica que nos arraste. Temos de arriscar os últimos recursos. E, enquanto os companheiros dormitavam, elevou a alta temperatura o hidrogênio do aeróstato, que se arredondou pela dilatação do gás e subiu entre os raios perpendiculares do Sol. Em vão o doutor buscou um sopro de vento desde 30 até 9.000 metros, o ponto de partida continuava obstinadamente embaixo dele. Parecia reinar calmaria absoluta até aos derradeiros limites do ar respirável. Por fim, a água esgotou-se. O maçarico extinguiu-se por falta de gás, a pilha de Bunsen deixou de funcionar e o Vitória, contraindo-se, desceu vagarosamente sobre a areia, no próprio lugar que antes tinham cavado. Era meio-dia. A tomada de posição revelou 19 graus e 35 minutos de longitude e 6 graus e 51 minutos de latitude, a cerca de 900 quilômetros do lago Tchad, a mais de 800 das costas ocidentais da África. Ao chegarem à terra, Dick e Joe saíram do seu pesado torpor. Paramos aqui? Perguntou o escocês. Não há outro remédio, respondeu Samuel em tom grave. Os companheiros compreenderam. O solo achava-se então ao nível do mar, em virtude da sua constante depressão, de modo que o balão se manteve em perfeito equilíbrio e absoluta imobilidade. O peso dos viajantes foi substituído por carga equivalente de areia e todos desceram. Cada qual se mergulhou nas suas preocupações e durante várias horas ninguém falou. Joe preparou a ceia, composta de biscoito e carne de conserva, em que mal tocaram. Um gole de água quente completou a triste refeição. Durante a noite, ninguém velou, mas também ninguém dormiu. O calor era sufocante. No dia seguinte, apenas restava meio litro de água, que o doutor pôs de lado, decidido a não tocar senão em recurso extremo. Sinto-me abafar, disse Joe pouco depois. O calor aumenta. Mas não é de admirar, acrescentou depois de ter consultado o termômetro. 60 graus. A areia queima. Acudiu o caçador com a sensação de estar dentro de um forno. E nem uma nuvem neste céu implacável.
É de ficar louco. Não desanimemos, volveu o doutor. A estes grandes calores sucedem invariavelmente tempestades nestas latitudes, que chegam com a rapidez dos relâmpagos. Apesar da cabrunhadora serenidade do céu, poderão sobrevir grandes mudanças em menos de uma hora. Mas de qualquer modo haveria indício. Tornou Kennedy. Bem, respondeu o doutor, parece-me que o barômetro tem ligeira tendência para baixar. Deus o ouça, Samuel, pois estamos colados neste chão como aves de asas quebradas. Apenas com a diferença de que as nossas asas estão intactas e espero que elas ainda nos possam servir. Ah! Quem me dera um pouco de vento que nos levasse a um riacho ou a um poço! Exclamou Joe. Então, nada nos faltaria. Nossos víveres são suficientes e com água poderemos esperar um mês sem dificuldade. Mas a sede é coisa terrível. A sede e também a contemplação incessante do deserto cansavam o espírito. Não havia nenhum acidente de terreno, nenhum montículo de areia, ou um calhau onde se detivesse o olhar. Aquela uniformidade desanimava, causando aquilo que se chama o mal do deserto. A impassibilidade do árido azul do céu e da infindável amarelidão da areia terminava por horrorizar. Naquela atmosfera incandescente o calor parecia vibrar como por sobre fogueira em chamas. O espírito cansava-se de ver aquela imensa calma, sem entrever motivo algum que fizesse cessar tal estado de coisas, pois a imensidão é uma espécie de eternidade. Os infelizes, privados de água sob aquela temperatura tórrida, começaram experimentando sintomas de alucinação. Os olhos arregalavam-se, turvava-se-lhes a vista. Chegada a noite, o doutor decidiu combater a inquietadora predisposição por meio de caminhada rápida, propondo correrem a planície arenosa durante algumas horas, não em busca de qualquer coisa, mas simplesmente para andar. Venham, disse ele aos companheiros. Acreditem que isso nos fará bem. Impossível, respondeu Kennedy, não conseguiria dar um passo. Quanto a mim, prefiro dormir, declarou Joe. Mas o sono ou o repouso vão ser-lhes funestos, amigos. Reajam contra esse torpor. Vamos, venham comigo. Todavia, não pôde convencê-los e afastou-se sozinho em meio à estrelada transparência da noite. Os primeiros passos foram difíceis como os de um homem debilitado e desacostumado de andar. Mas não tardou a reconhecer que aquele exercício lhe seria benéfico. Andou vários quilômetros para oeste e seu ânimo já se recuperava quando, de repente, o tomou urna vertigem. Pareceu-lhe debruçar-se num abismo, os joelhos vergavam-lhe, a vasta solidão aterrou, sentia-se como ponto matemático, o centro de circunferência infinita, nada, enfim. O Vitória diluía-se inteiramente nas trevas. O doutor sentiu-se presa de invencível pavor, ele tão impassível, tão ousado viajante. Quis voltar, mas em vão o chamou. Sequer um eco lhe respondeu e a sua voz caiu no espaço como pedra em abismo sem fundo. Caiu desfalecido na areia, só, em meio ao grande silêncio do deserto. À meia-noite, recobrou os sentidos nos braços do fiel Joe que, inquieto da prolongada ausência do amo, lhe seguirá as pegadas claramente estampadas na areia, onde o encontrou desmaiado. Que tem, meu amo? Perguntou-lhe. Não é nada, apenas um momento de fraqueza. Não há de ser nada, com efeito, senhor, mas levante-se. Encoste-se em mim e regressemos ao Vitória. O doutor, pelo braço de Joe, repercorreu o caminho feito. Podia ter sido assaltado e roubado, acrescentou ele rindo. Agora falemos seriamente. Estou ouvindo, pode dizer. Precisamos absolutamente tomar resolução. Esta situação poderá quando muito prolongar-se alguns dias e se não houver vento estaremos perdidos. O doutor não respondeu. É portanto indispensável que alguém se sacrifique à sorte comum e naturalmente serei eu. Que quer dizer com isso? Tem algum projeto? Um projeto muito simples, apanhar alguns víveres e caminhar sempre em frente, até chegar a alguma parte, o que não pode deixar de suceder. Enquanto isso, se Deus lhes enviar vento favorável, o senhor deverá partir sem esperar-me. Por meu lado, se eu encontrar alguma aldeia, arranjar-me-ei com algumas palavras árabes que o senhor me dará por escrito e, ou lhes levarei socorros, ou deixarei por aí a minha pele. Que lhe parece a minha ideia? Insensata,
mais digna do seu valente coração. Isso é impossível, não consinto que nos deixe. Mas, enfim, meu amo, precisamos tentar alguma coisa. Isto em nada o prejudicará porque, como já lhe disse, não precisa esperar-me e é provável que eu consiga alguma coisa. Não, Joe, não. Não nos separemos. Seria mais um desgosto acrescentado aos que já nos atormentam. Estava escrito que assim havia de ser e também provavelmente estará escrito que as coisas mudarão no futuro. O que nos cumpre é esperar com resignação. Pois seja assim, meu amo, mas previno-o de uma coisa, dou-lhe apenas um dia e não esperarei mais. Hoje é domingo ou, antes, segunda-feira, pois já passa da meia-noite. Se terça-feira não partirmos, tentarei a aventura. É uma determinação irrevogável. O doutor não respondeu. Não tardaram a alcançar a barca e ele foi acomodar-se junto de Kennedy, mergulhado em silêncio absoluto que não devia ser efeito do sono,